Tocai a trombeta em Sião, anunciai aos moradores da terra que o Senhor vem. O Senhor está vindo. Ele vem para julgar as nações, a todos os moradores da terra. A divindade em serviço. Culto do Tabernáculo Fé Perfeita em Francisco Morato, São Paulo. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ler juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Senhor Deus, amado Senhor, obrigado por este momento, pelas palavras que já tivemos, pelos hinos que foram cantados, pelas orações que foram feitas, e por esta leitura da Tua palavra. E ajuda-nos mais uma vez para compreendê-la, que a revelação de Jesus Cristo possa estar dentro dos nossos corações. O Senhor se esconde e se revela em simplicidade, para que os simples de coração possam te entender. E ajuda-nos nesse instante para vermos a Tua grandeza na simplicidade na qual o Senhor tem se manifestado em nossos dias. A maneira que o Senhor manifestou Tua palavra para a noiva do último dia. Obrigado por estas coisas e nos ajuda mais uma vez, porque nós te pedimos em Teu precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Falamos que cremos que Deus é um, ao mesmo tempo, muitas vezes nos sentimos constrangidos quando falamos o Filho de Deus, ou Deus o Pai. Jesus foi bem claro quando ele nos ensinou a orarmos ao Pai em seu nome. E tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus, dando graças ao Pai. Vocês estão lembrados dessas escrituras? Encontramos tantos versículos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, São Tiago, João e Pedro, em suas cartas universais, falando a respeito do Pai eterno, ou de Deus Pai, e de seu Filho Jesus Cristo. E nós que temos visto nas Escrituras que Deus não é três pessoas, precisamos entender melhor a relação de pai e filho. Porque, para começar, nós não podemos esquecer de Tiago 2,19, que diz
que tu crês que Deus é um, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Foi o que escreveu São Tiago. Muitas pessoas têm confundido o assunto da deidade ou da divindade. E nós encontramos o mensageiro de Deus falando sobre a deidade suprema, ou a suprema deidade. E Jesus Cristo, quando ele se apresenta no livro de Apocalipse, ele se apresenta como o primeiro e o último, o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o que é, o que era, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Porque ele se apresenta para João na cétupla glória de sua pessoa, mostrando ali a sua divindade, a deidade em um corpo que foi glorificado. Porque na oração de Jesus, creio que é em São João capítulo 17, ele diz: Pai, glorifica teu Filho com a glória que tínhamos antes da fundação do mundo. Por causa destas coisas dentro das Escrituras, um grupo de crentes levaram esta crença para um lado, dizendo que Deus então é 3 pessoas, e outros foram ao outro extremo, dizendo que Deus é um, não como nós falamos, os unicistas. E Deus precisou enviar um profeta nesses últimos dias para mostrar tanto para os trinitários como para os da unicidade, os unicistas, que são Pentecostal Unidas e tantas outras, que conheceram bem de perto o ministério de William Branham, e ele se reuniu com esses 2 grupos e pregou para eles a divindade explicada. É assim o título? Quem lembra dessa mensagem? A divindade explicada. E disse: eu não posso concordar com vocês, trinitários, nem com vocês, os só Jesus, ou os unicistas, os unitários, porque ambos estão errados. E ambos estão errados de acordo com um que trouxe, assim diz o Senhor. Nós precisamos então entender um pouquinho mais aquilo que dizemos crer. Se defendemos esta mensagem profética, precisamos entender um pouquinho melhor o que ele pregou durante os dias de seu ministério a respeito da deidade de Jesus Cristo, ou da divindade. Porque isto está nas Escrituras, e o próprio Jesus Cristo disse que as Escrituras não podem ser anuladas. Amém? As Escrituras não podem ser quebradas. Como Espírito, Deus sendo um Espírito, ele não pode ser visto. Jesus declarou isto. Ele estava em um corpo de carne, um homem que podia ser tocado, mas disse: Deus é Espírito. E já aprendemos que o Espírito, ele não tem uma forma para se apresentar. Então ele precisou usar uma forma para que as pessoas pudessem identificá-lo quando ele se apresentasse. Que seja como uma voz, como um redemoinho, como um trovão, como um relâmpago, ou como uma nuvem, ou como uma coluna de fogo. Mas a manifestação máxima da divindade foi quando a divindade se encarnou e se apresentou num corpo de carne. E nós precisamos entender estas coisas. Ele, como Espírito, ele não pode ser visto. Mas no livro de Gênesis, no capítulo 14, se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Enquanto aí vocês controlam
este tempo meu aí, para não passarmos de 1 hora de mensagem, né, de gravação, para ficar mais fácil para as pessoas que irão obter essas gravações depois. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 18. Está escrito assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos ler juntos isso aqui. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Um sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Bem, este personagem, Melquisedeque, quando ele se apresenta para Abraão, é dito que ele não tem princípio de dias, nem fim de dias. Se ele não tem princípio e nem fim, ele vive até hoje. E este só pode ser Deus. Os estudantes das Escrituras, os teólogos, eles explicam a aparição de Melquisedeque, porque a Bíblia diz que ele é rei de Salém. Eles dizem que era um sacerdote de Salém que veio dar ceia para Abraão. E era um tipo de Cristo, sendo ali um sacerdócio, mostrando que não terminaria, porque ele não tem princípio de dias nem fim de dias. Eles explicam mais ou menos assim a aparição de Melquisedeque. Deus precisou enviar o Elias restaurador, e ele nos entregou 2 mensagens. Quem é este Melquisedeque? E ele nos mostra que esse Melquisedeque, sem princípio de dias nem fim de dia, ele continua vivo para sempre. Este é Deus. Ele é rei de Salém. Por quê? Salém era uma antiga abreviação de Jerusalém. E se em Jerusalém houve reis sucessivos, como Davi, Salomão e tantos outros, mas só existe um rei para Jerusalém. E este é o filho de Davi, que Deus disse: nunca faltará um rei sobre o teu trono. E este filho de Davi é nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro rei, o único rei de Salém, o rei de Jerusalém. Ele é também chamado rei de paz, porque ele é quem nos dá a paz. Paulo diz: ele é a vossa paz. Quem é este Melquisedeque? Este Melquisedeque é Deus. E ele se apresentou para Abraão num corpo de carne, e abençoou Abraão em seu próprio nome, no Deus Altíssimo. E se você quiser entender um pouquinho sobre esses nomes, nós já pregamos sobre isso, então não vamos agora passar o tempo pregando coisa que já falamos e está acessível. Nós temos a mensagem, os nomes de Deus, os 7 nomes redentores, onde você vai entender todos esses nomes sobre Elohim, El Shaddai, El Gibor, Jeová Nissi, todas estas coisas falamos já em uma mensagem. E está pronta essa gravação já há algum tempo, e vocês poderão obter. O profeta de Deus também pregou a mensagem: Melquisedeque, grande príncipe e rei. E de acordo com o que podemos observar, as pessoas têm estas mensagens em mãos, em fitas e em livros, e não entenderam ainda a respeito da divindade ou da deidade de Deus, que se manifestou aqui na terra, e que sempre se manifestou de tempos em tempos, mesmo em medidas pequenas, mas em plenitude, quando esteve na terra nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendendo um pouquinho? Aqui, em Gênesis 14, ele foi visto como Melquisedeque. Isto era Deus em uma
teofania. Deus em uma teofania. Esse nome, teofania, teo, Deus, fania, aparição. É uma aparição de Deus. Deus aparece. É um aparecimento da divindade na terra, em uma forma que as pessoas possam vê-lo, identificá-lo. Mesmo esse grande Deus se apresentando em uma forma humana, como um homem comum, mas aqueles que são predestinados para o dia, para ter esta escritura diante deles sendo cumprida, eles conseguem ver, observar o que é aquilo. Veja, por isso que quando em outra parte ele se apresentou a Abraão, Abraão reconheceu que ali estava o Senhor, Elohim. Teofania é uma manifestação corpórea da divindade. Porque a divindade, Deus é espírito. E o espírito, ele não tem uma forma para se apresentar. Ele não tem uma forma corpórea, por isso ele é o espírito. Então ele precisa usar estas manifestações. Então, uma teofania é uma aparição de Deus. Para ficar mais claro, é uma manifestação corpórea da divindade, ou a divindade manifestada em um corpo. Amém? Amém. Vamos ler mais um pouquinho, Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo 1. Gênesis 18, versículo 1. Aqui diz, aparecem 3 anjos a Abraão. Observem que a Bíblia fala 3 anjos aparecem a Abraão. Mas começa o versículo 1 assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré. Mas escuta, mas não eram anjos? Estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões. Mas diz que eram anjos. E esses anjos, eram 3 homens que estavam caminhando ali. Eram 3 varões, e estavam em pé junto a ele. E vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graças a teus olhos, rogo-te que não passes o teu servo. Abraão chamou de meu Senhor. Na tradução original, você encontra ali Elohim. Abraão sabia. Abraão, como crente revelado do dia, representando a noiva que recebe, que é a única que recebe esta mesma manifestação. Nos últimos dias, isto se cumpriria novamente nos últimos dias. Deus em um corpo, outra vez, nos últimos dias. Uma manifestação da divindade. Por isso podia falar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E Abraão conheceu que aquele homem, aquele ser, era o Senhor. Ele se inclinou, o adorou, disse: meu Senhor. Os outros 2 eram anjos, profeta de Deus. Ele mostra isto também na mensagem: quem é este Melquisedeque? E em outras mensagens, ele diz: Deus formou 3 corpos, porque Ele é o Criador. E chamou 2 anjos, e disse: assume esta forma. O outro anjo assume esta outra forma, e eu também assumirei esta, e vamos conversar com Abraão. O profeta de Deus nos mostra que aqueles 3 anjos têm uma representação para os últimos dias, que seria Billy Graham e Oral Robert. Billy Graham enviado para as nações como pregador, pregando o arrependimento.
e Oral Roberts com um dom de cura, com uma mensagem de cura divina. E a missão desses dois anjos é exatamente para cegar as pessoas, como aqueles dois anjos foram para cegar os sodomitas. Mas um daqueles ficou com Abraão. Enquanto dois estão no mundo, vão para o mundo, para as denominações, para a Sodoma do dia, Deus se manifestou em um corpo, em um homem, para tratar com Abraão, com a noiva, com a igreja, para revelar os segredos para a igreja. Porque com aquela manifestação, ele disse: eu não posso ocultar os meus planos para Abraão, porque ele é meu amigo. Por isso você conhece os segredos da Bíblia, porque você pode aceitar um profeta. Você crê que Deus pode enviar um profeta nesses últimos dias. E a Bíblia diz que quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Não é isso? E o galardão de profeta é ser amigo dele. Mas diz: mas eu sendo amigo dele, qual é o galardão? Porque você pode ouvir os segredos que ele tem para contar. E Amós 3,7 diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo ao seu servo profeta. Aí você é amigo do profeta, aí ele tem que te falar os seus segredos, porque segredo se conta para amigo. Ser amigo de profeta é ser amigo de Deus. Ouvir o profeta é ouvir a Deus. Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manjé, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. E Abraão levantou seus olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: meu Senhor. Ele reconheceu. Vamos partir disto aqui agora. Abraão cria em um só Deus, o pai Abraão. Se a salvação vem dos judeus, como Jesus disse, porque o verdadeiro cristianismo, a fé genuína e pura, ela veio dos judeus. Os judeus descendem de quem? Você diz de Judá. Veja, Judá era apenas um dos filhos de Jacó. São 12 patriarcas. Mas Jacó era filho de quem? De Isaac. E de quem Isaac, que era o filho da promessa, ou aquele que representava, era um tipo do verdadeiro filho da promessa, que era Cristo. Isaac era filho de quem? De Abraão. Então veja de onde vem a verdadeira fé, a verdadeira crença, a verdadeira doutrina. Veio de Abraão, nosso pai da fé. É o que está escrito no Novo Testamento. Ele é o pai da fé. E nós, descendência de Abraão, veja, precisamos ter a mesma fé de Abraão. E a fé de Abraão, a revelação que Abraão teve, porque fé é uma revelação, disse o mensageiro de Deus. A revelação que Abraão teve é que Deus é um, por isso ele se prostrou nos pés de um, e sabia que os outros eram anjos, e disse: meu Senhor. Ele cria que Deus era um. Agora, de onde Abraão saiu? Abraão saiu da cidade de Ur, dos caldeus, na Mesopotâmia. Veja, num lugar pagão, onde havia várias crenças, várias religiões, várias doutrinas, vários deuses. E ele foi chamado do meio de tudo aquilo, e sai daí, eu tenho trabalho, eu tenho que realizar alguma coisa através de você. E tirou Abraão do meio desta confusão. Aí Jesus diz assim: se vós fosses filhos de Abraão, faria as obras que Abraão fez. Então, se você que me ouve nesse instante, ou que me ouvirá, se você é filho, descendência de Abraão, você fará as obras que Abraão fez também. Você se separará de doutrina errada, você se separará de tudo aquilo que não combina com a palavra e crerá no verdadeiro Deus criador dos céus e da terra. Não um Deus criado ou inventado. Abraão acreditava em um só Deus. Este Deus único. Veja bem onde nós estamos chegando e futuramente as coisas que você vai escutar. Por isso eu disse, ouça outras vezes a primeira mensagem, a deidade, primeira parte, porque nós estaremos pregando muito sobre este assunto com a ajuda de Deus, se Deus permitir também.
e que vocês não poderão ouvir apenas uma vez esta série de mensagens. Este Deus único, o apóstolo Paulo diz que ele habita na luz inacessível. Eu quero que você me acompanhe agora em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Está escrito assim. 1 Timóteo, está bem lá no Novo Testamento, depois de 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses, tudo aí você vai encontrar por ali 1 e 2 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 diz assim: aquele que possui ele só, não é eles, viu? Não é eles, é aquele que possui ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Simples ler este versículo, mas destrincheira um pouquinho aí em seu coração. Aquele que possui ele só a imortalidade. Se ele possui a imortalidade, ele não pode morrer. Aí o profeta diz: Deus não morre, ele é eterno. Mas aquele Deus que se encarnou, ele morreu. Como é que fica? Mas para poder ele morrer, ele foi abandonado. Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que habitou naquele corpo no Rio Jordão, que João disse: eu vi o Espírito Santo descer do céu na forma corpórea. Ele precisava ter uma forma. E João não viu, não encontrou no Antigo Testamento alguma referência, alguma escritura, dizendo que Deus viria na forma de uma pomba. Não está assim, não diz que desceria uma pomba para identificar o Messias. A identificação do Messias era exatamente o trabalho que ele realizaria, as curas, as libertações e o sinal que ele manifestaria. Mas quando Deus veio em plenitude habitar em seu Filho, e vocês observem bem as expressões, estou falando que os apóstolos falaram e o que o profeta falaram. Se aprendemos e trocamos as palavras durante os anos que se passou, ou durante os aprendizados que tivemos, nós não temos culpa, é tempo de colocar as coisas no lugar. Quando Deus veio em plenitude habitar em seu Filho, que ele houvera criado, porque quando ele o criou, ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E quando ele veio habitar nele, João o viu vindo na forma de uma pomba, e a voz disse: este é meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. E dali por diante, Jesus foi tomado, possuído pelo Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O profeta de Deus pregou essa mensagem com esse título: o que é o Espírito Santo? E o Espírito Santo é Deus. Então ele foi cheio de Deus. Veja, a divindade estava agora em um corpo de carne e o levou para o deserto. É assim que está na Bíblia. E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto. Porque ali estava o cordeiro e a pomba veio para guiá-lo. A mensagem, a igreja e sua condição, estou dentro dela agora.
profeta diz: a pomba não viria se ali embaixo tivesse a natureza de um bode, de um cão ou qualquer coisa. Mas as duas naturezas se combinavam. Então a pomba veio para habitar no cordeiro, para o guiar. E quem é cordeiro pode ser guiado pela pomba. Então o que a pomba falava, ou o que Deus indicava, então Jesus fazia. A pomba disse: opa, saia daqui agora, se afaste, vá para o deserto sozinho. Ele foi para o deserto, 40 dias. Volte, ele voltou. Caminha aí pelo meio desses doentes. Mas tanto doente aqui, ele tinha poder para levantar todos eles. Mas a pomba o estava guiando. E foi apenas levantar um que estava na beira do poço há tantos anos esperando a oportunidade. E se alguém disser: Senhor, cura, eu quero, eu preciso. Ele disse: o filho não pode fazer nada se o pai não mostrar. E aí, aquilo que o pai faz, o filho faz igualmente. Então, se nós que sustentamos a doutrina bíblica da unidade de Deus, nós não podemos, não devemos ter o temor, o medo, o receio de sermos criticados pelos trinitários. Quando falamos sobre pai e filho, estão entendendo? Caso contrário, entraremos no mesmo problema dos evangélicos em geral, quando maltratam a cruz, quando quebram a cruz, quando pisam na cruz, porque diz que aquilo é católico. Quem foi que disse? Aquilo é para os cristãos. Mas, como os católicos tomaram isso para eles, eles então se esquivaram, deixaram de lado. Vocês acreditam que Charles T. Russell é o Elias? E a tumba de Charles Russell é uma pirâmide. E está lá embaixo o mensageiro da era Laodiceia. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque viria o verdadeiro Elias como mensageiro da era Laodiceia. Aí agora saiu aí a ideia de que a pirâmide era um símbolo esotérico e que os testemunhos de Jeová são maçons porque usavam a pirâmide, aquela coisa toda, e está na moeda americana e aquilo é um símbolo esotérico. E muitos irmãos dizem: mas irmão, a pirâmide, isso é coisa de esoterismo. Quem foi que disse, meu filho? Quem foi que disse? Esta pirâmide na nota de $1. Isto é o selo de Deus. Ali está a pedra que foi rejeitada, está lá o nome, o grande selo, com o olho de Deus que olha toda a terra. Ali está o símbolo da Bíblia de Deus na terra. A primeira Bíblia de Deus na terra, porque a primeira mesmo foi a do céu, o zodíaco. A segunda foi a pirâmide construída por Enoque. E a terceira é essa que nós temos, porque Deus tem 3 Bíblias, porque Deus é em 3. Porque nós não vamos voltar para esses assuntos, vamos apenas prosseguindo com a ajuda de Deus. Então veja agora, aquele que possui ele só a imortalidade. Aquele que possui a imortalidade habitou em um corpo de carne, porque ele criou no ventre de Maria a célula sanguínea. E aquilo que ele criou no ventre de Maria era o tabernáculo, veja, era o sacrário onde o Filho se manifestaria. Porque este Filho de Deus, presta atenção, ele não foi criado quando Maria ficou grávida, quando o Espírito Santo fez sombra sobre ela e ela ficou gestante. Não foi ali que ele foi formado. Porque antes de Maria, quantos milhões de pessoas nasceram na terra? E a Bíblia diz que ele, Jesus Cristo, é o princípio da criação de Deus. É o primogênito, é o unigênito do Pai. O único, o primogênito, o primeiro, o princípio da criação de Deus. Então foi o primeiro ser que foi gerado. Ali em Maria houve a manifestação em carne. E Deus ainda veio e o encheu.
Naquele estado, Jesus não foi pisoteado. Naquele estado, não o prenderam. Naquele estado, não arrancaram suas barbas. Naquele estado, não cuspiram em sua face. Vê? Só depois que aquele que ele só possui a imortalidade abandonou lá no jardim do Getsemane, dali por diante ele foi preso, apanhou, sofreu açoite, sofreu escárnio, urinaram sobre ele, fizeram tudo que se pode imaginar, o que não se pode imaginar. Até a cruz, quando ele exclamou. E lá no jardim do Getsemane você encontra ele dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas tem a tua vontade que precisa ser cumprida. Vamos observar se demos direito a essas palavras de Jesus. Aí na cruz, disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a morte precisava vir, a morte precisava enfiar seu ferrão, mas Deus não morre. Deus é espírito. Então por isso teve que abandonar aquele corpo. Olha, meus amigos, aquele que possui ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver. Estás falando de quem? De Deus. Nenhum homem viu nem pode ver. Moisés disse: Senhor, deixa-me ver tua face. Ele disse: vai em cima daquele monte, daquela montanha, daquelas pedras, e eu vou passar ali. Veja se você me pode ver. E Deus passou por ali, e Moisés viu pelas costas, e disse: era como a forma de um homem. Deus assumiu uma forma para que Moisés o identificasse pelas costas. Jesus disse: Deus nunca, vocês sabem o resto desse versículo? Deus nunca foi visto por ninguém. Vamos citar isso junto para decorarmos? Deus nunca foi visto por ninguém. Que Deus nunca foi visto por ninguém? O Elohim, que antes de qualquer coisa, quando não havia nada, como aprendemos no culto anterior, não havia nada. Quem não ouviu esta mensagem, por favor, procure ouvir. E outra vez mais, porque eu ainda vou ouvir muitas vezes. Quando não havia nada, era só eternidade. E essa eternidade é Deus. Aí Jesus disse assim: Deus nunca foi visto por ninguém. Mas, como é o restante? O Filho unigênito, que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Como é que o Pai pôde ser visto? Quando o Filho fez conhecer. Por isso ele disse: eu manifestei o teu nome aos homens. Eu manifestei o teu nome aos homens. O irmão Brando, quando ele fala sobre esse assunto, ele diz assim: irmãos, é melhor vocês tirarem o paletó. Esse lá estava quente, esquentar mais ainda, né? Vamos ver aqui mais um pouquinho. Nenhum homem viu, jamais viu a Deus. E Paulo diz: a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Mas Jesus disse: o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Através daquela manifestação se pôde conhecer Deus. Porque nele habita corporalmente toda plenitude da divindade. Toda grandeza de Deus, tudo que é Deus, estava em um corpo de carne, chamado Jesus Cristo. É nesta unidade que nós cremos. Estão entendendo agora? É nesta unidade que nós cremos. Hebreus capítulo 10. Por favor, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Enquanto eu também vejo aqui uma outra coisa, para ganharmos tempo. Hebreus capítulo 10.
O versículo 5 diz assim: pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Como é que é isso? O sacrifício era feito no Antigo Testamento, mas aquela manifestação veio ao mundo. E Deus agora já não precisava mais daquele sacrifício, porque aquele sacrifício foi estabelecido por Deus desde lá, quando houve lá o pecado no Éden. E ele foi o primeiro que sacrificou. E chegou o tempo que aquele sacrifício teria que cessar, porque o sacrifício de animal não valeria mais. Cumpriu-se o tempo daquilo. Um outro sacrifício entraria em cena. E este sacrifício, alguém tinha que ser sacrificado. E tinha que ser sacrificado era um corpo. Por isto foi preparado aquele corpo no ventre de Maria, para o sacrifício. Os 3 reis magos, quando foram visitar o menino com sua mãe, eles depositaram ali 3 coisas: ouro, incenso e mirra. Você sabe o significado dessas coisas. Eu estou na mensagem agora: os dons de Deus sempre encontram seus lugares, pregado por William Branham. Ouro, incenso e mirra significa divindade. Ouro aponta para a divindade, mirra aponta para a morte, e o incenso aponta para serviço. A divindade estava pronta, estava em serviço para morrer. Foi isso que aqueles 3 sábios trouxeram. Caminharam todo o deserto, guiado pela estrela, com essas dádivas, com esses presentes. Por inspiração divina, por revelação divina, eles souberam, eles adoraram a Jesus com aquilo que Jesus precisava. Veja, o ouro mostrando que a sua deidade, que a deidade estava na terra agora, num corpo de carne, e estava em serviço, cumprindo um trabalho. Por isso que o Evangelho de Marcos o aponta como o servo. A divindade estava trabalhando, estava em serviço para morrer naquele corpo. Por isso que diz: entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Meus amigos, no Velho Testamento, Deus era chamado como? Você encontra na tradução da sua Bíblia Senhor, aquela letra maiúscula, o S maior do que os outros, né? Senhor. Só no Novo Testamento, este Senhor, ou Elohim, o El Shaddai, El Gibor, Jeová Nissi, Jeová Jireh, só no Novo Testamento ele é chamado de Pai. Veja, porque você só é pai depois que você gera. Você só é pai depois que você gera. Mas no Antigo Testamento, ele já tinha gerado. Mas aquilo que ele tinha gerado, ou o ser que foi gerado no início, não tinha se manifesto ainda. Então, quando se manifestou, então Deus poderia ser chamado de Pai. Do mesmo jeito que você estava em seu Pai, Jesus estava em Deus. Do jeito que você estava em seu Pai, do jeito que seu filho está em você. Mas você não pode ser chamado de pai só depois que você gera.
Por isso que Deus só é chamado de Pai no Novo Testamento quando há aquela manifestação. Quando a divindade veio em serviço para morrer. Por quê? Esta parte, este Logos que saiu de Deus, foi-lhe dado um corpo para que ele habitasse. Entrando no mundo de sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparaste. Então naquela preparação do corpo, quando houve aquela manifestação, então ele foi chamado de Pai. Você só pode ser chamado de Pai quando você gera. Vamos mais adiante aqui. Se o irmão puder pegar ali rapidinho, o quadro, eu deixei ele aqui. Apenas eu quero escrever uma palavra para que você deixe esta palavra bem clara em sua mente. Aqui estamos no escola. Do jeito que ele está aqui, você só pendura ele aqui, ó, dá certinho aí. Para que esta palavra fique bem clara na mente das pessoas, dos irmãos. Bem, você só é chamado de Pai quando gera. Estamos falando sobre a deidade, sobre a divindade. E aprendemos já que a primeira criação de Deus foi o Logos que saiu de Deus. E você diz o que é um Logos. E quando eu li isto há tantos anos atrás na mensagem, eu não entendia o que era isto. Para que você entenda melhor do que isto, João, o apóstolo amado, quando ele escreveu em João capítulo 1, versículo 1, é a leitura que fizemos no outro culto, continuamos neste também. Ele fala sobre verbo. No princípio era o verbo. É assim? Verbo. Deixa eu ver se eu pego isso aqui, para não ficar muito espaço na gravação. Verbo. Aqui está. No princípio era o verbo. William Branham, quando ele pregou sobre esse assunto, ele nos mostra, ele nos ensina. Verbo quer dizer palavra. Estão entendendo? Palavra. No princípio era o verbo. Ou no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. Veja. A palavra era Deus. E esta palavra se fez carne, habitou entre nós. Isto é a forma mais simplificada que podemos obter para que as pessoas entendam o que é a divindade, o que é a deidade de Jesus Cristo. Está muito simplificado. No princípio era a palavra, o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Verbo, palavra. Logos. Deixa-me ver aqui. Logos. Esta é a palavra que estamos estudando sobre a deidade. Logos, você tem isto como conceito. Preste atenção. Igual pensamento. Pensamento. Veja bem isto. Pensamento. Um pensamento expressado, ele se torna o quê? Uma palavra. Primeiro você tem que pensar. Aí quando você fala, você expressa o pensamento. Aquilo é uma... Isto é a manifestação do verbo. É a expressão do pensamento de Deus. Muitas mensagens quando o profeta de Deus fala sobre este assunto. Uma palavra é um pensamento expressado. Você sabe o que William Branham fez com isso? Ele pegou tudo que é de coisas difíceis que você não conseguiria entender. Sabe? Você que tem o primeiro livro, o primeiro grau, o que você entende de álgebra e tantas outras coisas.
Então veja, ele pegou aquilo que é de mais difícil de se compreender sobre Deus e simplificou e apenas disse, quando ele fala sobre Deus, sobre o verbo, ele diz, uma palavra é um pensamento expressado. Agora, Jesus, o verbo que se fez carne, ele é a materialização do pensamento de Deus. A materialização. Porque ali estava corpo, matéria, que podia ser tocada. Por isso que ele diz, me toque, apalpe. Quando pensaram que ele era um espírito, é o espírito. Ghost, espírito, né? na tradução inglesa. A exclamação é essa, ghost. Em outra tradução, um fantasma. Mas eles estavam dizendo era isso, um espírito está vindo ali sobre as águas. Jesus disse, não, apalpai-me e vede, eu tenho carne e osso, e o espírito não tem. Matéria, um corpo material. Veja isso. Jesus foi a materialização do pensamento de Deus. O que é isto? Palavra. Agora, você pensa e você fala, e ninguém vê suas palavras, porque elas não se tornam matéria. Então não é tão simples assim apenas pensarmos que uma palavra é um pensamento expressado para explicar o que aconteceu nesta mudança da divindade em serviço para morrer. Veja. Porque aquela palavra que Deus pensou, ela se materializou. Ela se tornou matéria palpável. Aí você vai para o livro que Jesus se revela, Apocalipse. E você encontra agora no capítulo 19. Vamos ver na Bíblia. Apocalipse 19. Para que você veja o que é a manifestação, ou, melhor, a materialização do pensamento de Deus. Apocalipse 19, versículo 13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Estão entendendo agora? O Verbo de Deus. Este verbo é este que João fala. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o verbo, palavra, se fez carne? Quando o pensamento de Deus foi materializado. Aí João diz, no seu capítulo 1, foi onde nós lemos, vamos ler novamente, João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória. Que glória foi esta que se viu? Nesse Verbo que se encarnou? Como a glória do unigênito, porque é único. Veja. Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amigos, se este Logos, ou este Verbo, ou esta materialização do pensamento de Deus, usando os termos, a terminologia das palavras, se ele é o unigênito do Pai, aquele que cria, que gera, se ele é unigênito, isso quer dizer que Deus, o eterno Deus, não precisou fazer mais nada. Tudo que ele tinha que fazer era criar era gerar este unigênito. E o resto quem fez? E o Verbo que se encarnou, João capítulo 1, veja,
versículo 3. Este unigênito do Pai foi quem fez isto. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Olha, se os trinitários, se os irmãos que repartem Deus em 3 partes, pudessem ter a revelação que o profeta teve, eles estariam no céu. Se os unicistas, os só Jesus, tivessem a revelação que o profeta teve, eles estariam no céu. Porque isso é fé, revelação. Mas Paulo diz que a fé ou a revelação não é de todos. Não é de todos, porque nem todos se salvam. E só terão a verdadeira revelação da palavra aqueles que foram predestinados para verem o cumprimento da palavra. Os que não foram, não verão. De maneira nenhuma. Eles ficarão com uma boa parte das Escrituras. Eles terão uma boa parte da verdade. Porque você não pode tirar a razão, até a razão, de uma forma, vamos falar até de uma forma natural, pela lógica. Você não pode tirar a razão dos trinitários. Eles estão cobertos de razão. Você não pode tirar a razão dos unicistas, da denominação unicista. Entendem? Você não pode tirar a razão deles. Estão cobertos de razão. Mas faltou revelação para entenderem por completo o que é a manifestação da divindade. E o profeta veio exatamente no meio deles para mostrar estas coisas, e eles rejeitaram. Bem, vamos adiantar um pouquinho, para que você entenda mais um pouco o que é que você crê. E vamos ver se você crê nessas coisas. É exatamente assim. Ele, o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Mas diz também as Escrituras: o meu povo conhecerá o meu nome. Em Isaías capítulo 52, versículo 6, diz assim: portanto, o meu povo saberá o meu nome. Saberá naquele dia que eu sou o que falo, eis-me aqui. Ah, mas para saber quando ele fala, está difícil, não é? Está difícil. Eu peço que vocês abram a Bíblia em 1 aos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, Crônicas, livro de Reis está depois de Samuel e antes de Crônicas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, deixe-me ver se eu anotei certo aqui, versículo 39. Veja aqui. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos ler isso junto? O versículo 38 primeiro. Vamos ler o 38 e o 39. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém. Sabe o que eles estavam dizendo aqui? Elohim é o Senhor. Elohim é o Senhor, o único. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Por favor, porque nós já estamos quase concluindo isso aqui. Você pode não entender tudo. Meu Deus, eu preciso saber mais. Só no próximo culto. Só no próximo culto, né? Hebreus, capítulo 10, versículo 7.
Então disse: eis-me aqui, venho. Ele se apresenta. Hebreus capítulo 10, versículo 7. O livro de Hebreus está lá no Novo Testamento, bem próximo do livro de Tiago, não é? Hebreus capítulo 10, versículo 7, está escrito assim, ó. Então disse: eis-me aqui, venho. Ou eis aqui, venho. Aí está entre parênteses ou entre aspas isso aqui. Eu não entendo esse sinal, como é que... É parênteses? Tá bom, eu não estudei os sinais. É. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim. Está assim na sua tradução aí? É isso? No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele veio para fazer ou cumprir a vontade de Deus. Por isso ele disse: olha, o filho não pode fazer nada sem antes o pai lhe mostre. Que pai? O pai que estava nele, que habitou nele em plenitude, que guiou todos os seus passos. Por isso que com 12 anos de idade ele entrou no templo, sem Maria ver, sem José perceber, sem os coleguinhas perceber, e estava lá conversando com os doutores, com os sacerdotes. E quando ele foi procurado, ele disse: o meu lugar é esse, porque eu preciso cuidar dos negócios do pai. Gente, isso é tão bonito, mas choca a gente, porque parece que contraria a sua maneira de crer. Você só precisa ser esclarecido no que você crê. Porque talvez você... Bem, Deus é um, mas como Ele é um? Como é esta unidade de Deus? Nós não vamos ter tempo. Vocês viram que nós não lemos nenhuma literatura ainda? Não conseguimos ler nenhuma delas. Vai ter que ficar. Estou fazendo só o pé para o culto da noite, então. No princípio do livro está escrito de mim. E ele se apresenta agora e diz: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele não fazia nada sem que o Pai lhe mostrasse. Ele não levantou Lázaro da sepultura sem antes ver Lázaro saindo da sepultura, sem o Pai o mostrar numa visão. Ele não curou nem o doente sem antes aquilo ser indicado: faça isto, faça aquilo. É no rastro, não é? Não precisa você abrir as escrituras. Nós vamos no princípio do livro. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Qualquer um de vocês poderia estar de costas. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Elohim os céus e a terra. É assim que está escrito. É desse jeito. Como que Elohim criou? Criando primeiro este Logos que saiu dele, que saiu de Deus, para que as outras coisas pudessem ser criadas. Nós não teremos tempo de entrar nos anjos, em Lúcifer e tudo, mas vamos passar por tudo isso. Bem, então no princípio do livro está aí falando dele, de Jesus Cristo, que João diz no capítulo 1, versículo 3, que sem ele nada do que foi feito se fez. Então está lá no início do livro. E por a boca de 2 ou 3 testemunhas é que toda palavra seja confirmada. Aqui apenas isso no princípio do livro. Mas nós, para deixarmos a coisa mais esclarecida, vamos no princípio, no meio e no fim. Amém? Então vamos no meio do livro. Isaías capítulo 1. Poderíamos ir no livro de Salmos, poderia ir no livro dos Reis, qualquer livro. Mas eu escolhi o livro de Isaías, porque Isaías foi o profeta que escreveu toda a Bíblia em seu livro. Isaías escreveu toda a Bíblia em seu livro. 66 capítulos, correspondendo aos 66 livros da Bíblia. Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías está depois de Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e assim. Aí é que vem Isaías.
Antes de Jeremias. Fica mais fácil, você tem uma ideia assim. Não é? É como procurar uma coisa dentro de casa. Tem pessoas que não encontram nada. Outra pessoa já sabe onde está cada coisa. Né? Isaías é um dos livros mais conhecidos, né, irmão? Então aqui está, no meio da Bíblia também. Isaías 1:2. Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Agora o Senhor fala, dizendo o quê? Criei filhos, e exaltei-os, e eles prevaricaram contra mim. Está entendendo que aqui está o Criador se apresentando, o que criou todas as coisas? Gênesis 1:1. Criei filhos. Ele está aqui se apresentando, no meio do livro. Antes de irmos para o fim, nós poderemos ir no entremeio do livro. O que lemos no culto anterior, João 1:1. Fala que o verbo se fez carne, e João 1:3 diz que todas as coisas foram feitas por ele. Poderíamos ir em toda a Bíblia, mas vamos também no fim da Bíblia, para vermos o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Aqui, aquele que criou todas as coisas se apresenta. E ele se apresenta com uma revelação. É aqui onde ele se revela. O Deus de toda a Bíblia, ele mostra sua revelação no último livro da Bíblia. Aí você encontra Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Amém. Agora vá no 8. Apocalipse 1, versículo 8. A apresentação dele agora. O que se apresenta no 1 está agora no 8. Por que no 8? Porque é a eternidade. O número 8 aponta para a eternidade. E ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. Ele se apresenta assim. Ele pode se apresentar assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus habitou em Cristo. Tudo que era Deus. Por isso você não pode encontrar Deus em nenhuma outra parte, em nenhum outro trono, em nenhum outro lugar. Vá no céu. Ah, mas tinha que ter 3 tronos. Não, só um, e um sentado sobre o trono. E esse sentado no trono é o Senhor Jesus Cristo, onde Deus habita. Tudo bem? Então está aí, no fim do livro. Mas não foi o fim ainda. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Você agora tem a última expressão da Escritura. O último versículo das Escrituras. Como está escrito aí na sua Bíblia? Vocês podem ler em voz alta, todo mundo? Apocalipse 22, versículo 21. Leio aí em voz alta. Amém. Assim termina a Bíblia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, onde habita as manifestações de Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que ele encerra as Escrituras. Mas só para que vocês entendam um pouquinho mais, ele se apresenta desta maneira, ele fecha o livro sagrado exatamente com o nome que é invocado no seu batismo. Exatamente em Apocalipse 22, versículo 21. Esse versículo 21, ele é exatamente a expressão em números gramaticais da divindade suprema. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. O capítulo mostra o número 4. 2 mais 2 são 4. O número da libertação. Ele é o libertador. E o versículo 21 o apresenta na sua grandeza. Na sua grandeza, naquilo que Deus é.
nós não vamos entrar em números agora, mas eu gostaria de apagar isso aqui apenas por 2 minutos. Tem um paninho ali para isso, e eu não trouxe para cá, eu esqueci. Sabe? Para que vocês entendam um pouquinho disto aqui para concluirmos. Vocês podem até ficarem de pé. Enquanto eu vejo, deixa eu ver aqui, isto aqui. O que nós podemos ver em Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Este Deus único, o número 1, o Criador de todas as coisas, ele expressa em toda a Bíblia que gerou o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Por isso você tem agora o número 2. Eu não estou dizendo 3 pessoas porque ele é 1. Mas este Deus, no qual ele se apresenta, e este é o número 3. Este é o número de Deus. Deus é perfeito em 3. Como Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus perfeito em 3, ele é tão perfeito em 3 como você é perfeito em 3. Eu estou olhando, só vejo um. Eu só vejo um João, só vejo uma Maria, só vejo um Domingos, só vejo uma Joana, não importa que dono. Entendeu? O homem é corpo, espírito e alma, mostrando que a trindade de Deus não é como os trinitarianos falam. 3 pessoas. Não, senhores. É 1 com 3 manifestações, com 3 ofícios. No Antigo Testamento, Deus sobre o homem. No Novo Testamento, Deus com o homem. E depois, na forma do Espírito Santo, Deus morando no homem. No homem. Agora, este mesmo Deus, quando ele usa o número 7, o número 7 é para realizar. É o número de realização de Deus. Por isso é um número completo. É o número que consuma as coisas. Mas o 21 do livro de Apocalipse, você encontra 2 mais 1. Ele dá o 3. Deus sempre usou esse número. Deus tem um 3, tem um 6, tem um 9, tem o 12. Veja, por isso que o homem, que também é 1, mas com três ofícios, ou com 3 partes, corpo, espírito e alma, ele foi feito no 6º dia. Entendem? Por isso que é 9 dons espirituais, por isso que são 12 apóstolos, e vai indo, aí depois você vai ter o 15, você vai ter o 18, e você vai ter o 21. O que é isso? O número de realização é o 7. Aí você encontra o Deus que é perfeito em 3, 7 vezes. 3 vezes 7. Dá o 21. E ali ele fecha a Bíblia dizendo: Nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam um pouquinho disso? Nós não é aula de matemática, é mostrando os números de Deus. E o profeta disse: se você não conhecer Deus e seus números, você não conhecerá a Bíblia, você não conhecerá esse Deus. Só um pouquinho. Vamos, já estamos de pé, vamos encerrar nesse instante. À noite continuaremos. Não deu para entrar em nenhum parágrafo aqui, eu pensei que ia fazer a introdução para entrarmos na mensagem. Mas só os versículos foi suficiente. À noite nós continuaremos. Deus os abençoe. Irmão Vicente, você pode fazer esta oração final enquanto eu me retiro daqui? Deus os abençoe, obrigado por terem vindo e até a noite. O Senhor nos permite. Amém? Vamos dizer tudo junto, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos orar então. Bondoso Pai, nós não temos palavras para expressar tanta alegria, ó Pai. Talvez nós estávamos sentados aqui sem grito, calado, mas aquilo parece que estava
queimando por dentro. Senhor, muito obrigado por isto, ó Pai. Não há um lugar que nós poderíamos ouvir essas coisas, a não ser num lugar simples como este, de pessoas simples. Por isso nós te damos graças por isso, de sabermos dias que nós estamos vivendo, a hora, o momento e o que nós estamos ouvindo, ó Pai, armazenando o alimento para o devido tempo. Por isso nós te pedimos, ajuda cada um de nós, continua, Pai, com esse ministério, abençoa esse ministro diante desta pequenina igreja, que junto te adora, te louva, que engrandece o teu santo nome. Aprendendo mais do Senhor, é vivendo e aprendendo, ó Pai, conhecendo mais do Senhor. Isso é promessa do Senhor para conosco, conhecendo e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muito obrigado por isso. Por isso, Senhor, nos despeça de paz nesta manhã, e que à noite possamos estar aqui mais uma vez, com os nossos corações abertos para receber de Ti uma porção a mais à tarde, se assim o Senhor o permitir. E eu creio que o Senhor está, ó Deus, permitindo, ó Pai. No nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Aqueles que não pôde estar nesta manhã, que ele possa estar à tarde, à noite, para junto compartilhar conosco através de tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe, irmãos. Abençoe um ao outro e até à tarde, se Deus quiser.